O corpo. Estes versículos, abre parênteses, na seção anterior, fecha parênteses, nos dizem claramente que o homem é um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física ou material de seu ser, enquanto sua alma e espírito são a parte espiritual, ou não física, do homem. Esta mesma verdade permeia toda a palavra de Deus e é também encontrada no Antigo Testamento. Diferentes palavras são usadas, tanto no hebraico quanto no grego, para distinguir alma e espírito. Criaturas no reino animal possuem corpo e, em um certo sentido, também possuem alma, pois uma alma vivente. Gênesis capítulo 1, versículo 22. É qualquer coisa que vive pelo sangue e respira. Assim no dilúvio, na época de Noé, as escrituras dizem que tudo o que em cujas narinas havia o fôlego da vida morreu. Gênesis capítulo 7, versículo 22, versão King James. Mas enquanto os animais são almas viventes, eles não foram criados pelo sopro de Deus neles. O fôlego da vida, como é dito do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, esta é uma imensa diferença e claramente marca o homem como um ser distinto na criação animal inferior. Às vezes, a alma é chamada de homem interior, Romanos capítulo 7, versículo 22, distinguindo-o do corpo, o homem exterior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. A alma do homem é imortal, como é claramente visto no caso do homem ímpio no Hades após a morte, em Lucas, capítulo 16. Assim, as Escrituras falam de vossos corpos mortais. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Em contraste com a alma, que é imortal. As Escrituras nos dizem, no Salmo 139, versículo 14, que somos, de um modo assombroso e tão maravilhoso, feitos. As seguintes observações nos mostram algo sobre a magnitude, a maravilha da formação do corpo. Cada pessoa, no momento da concepção, começa a vida como uma única célula. Como essa célula sabe o que fazer para construir um corpo composto de trilhões de células individuais de diferentes tipos e funções? A maioria das crianças na escola conhecem a resposta. Impressas naquela célula original estão as instruções para a construção e operação do corpo humano. Instruções que serão seguidas infalivelmente. O DNA replica esse plano em cada célula produzida, e cada célula, maravilhosamente, saberá que parte dessas instruções seguir. A criança que vai à escola hoje também sabe que o DNA tem uma incrível capacidade de guardar informações. A informação contida em um DNA do tamanho de um alfinete encheria uma pilha de livros 500 vezes mais alta do que a distância da Terra à Lua. Abre conchetes, isso seria uma pilha de 120 milhões de milhas de altura. Fecha conchetes. Seriam necessários dezenas de milhares de computadores comuns para armazenar e processar essa quantidade de dados. Mas a aula de DNA vai muito além. As 3 bilhões de letras químicas, abre conchetes, no genoma humano, fecha conchetes, expressam a informação em uma linguagem que deve ser lida para ser utilizável. Uma linguagem necessariamente envolve ideias enquadradas em regras gramaticais e pode ser criada e expressa apenas pela inteligência. Uma linguagem expressa pensamentos, e pensamentos não são físicos. Eles podem ser articulados de forma física, tais como por meio de sons, palavras ou sentenças em uma página, ou por meio das letras químicas do DNA. Obviamente, no entanto, os pensamentos transmitidos pela linguagem
são independentes do material sobre o qual eles são expressos. Uma sentença pode ser escrita em papel, madeira, areia, em um chip de computador ou em uma fita de áudio, mas nenhuma dessas originou a mensagem. Deve haver uma fonte inteligente, e não física, que seja independente dos meios físicos de armazenamento de comunicação. O corpo humano é extremamente complicado, e talvez nada nele seja tão complicado como seu cérebro. Este é o órgão no qual todas as funções do corpo são coordenadas, sejam voluntárias ou involuntárias. Além disso, todo o processo de pensamento deve ser mediado pelo cérebro, e a memória deve ser armazenada ali. Qualquer lesão no cérebro pode causar efeitos profundos, não somente nas funções corporais e processos de pensamento, mas também na personalidade da pessoa. Embora o cérebro seja de muito estudo e pesquisa, é ainda pobremente compreendido. No entanto, o homem não é constituído apenas de corpo, como vimos, mas também de alma e espírito. Vejamos o que as Escrituras dizem sobre eles.